Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças a Deus, é bom estarmos juntos na comunhão, na alegria dos santos. Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus. Você pode se assentar. Nós estamos estudando a jornada de Jerusalém com Jesus. Jesus em Jerusalém e na Palestina. E vamos descobrindo a cada aula coisas fascinantes e importantes que aconteceram no ministério de Jesus, que foram perpassados para a igreja, cenários marcantes, onde aconteceram milagres, onde também teve momentos traumáticos, angustiantes, cenários de rejeição, de aclamação. Então, Jerusalém hoje é reconhecida a capital do mundo, capital religiosa, se acende pela fama de receber o nosso Salvador. É importante nós estarmos em Jerusalém, reportarmos para Jerusalém, e vamos saber hoje aqui algumas coisas interessantes da Jerusalém do tempo de Jesus e como ela hoje ainda tem sido o centro das atenções, justamente porque Jesus esteve lá, Jesus morreu para a porta do lado de fora de Jerusalém. Bom, eu quero que você pegue a sua espada, a sua Bíblia, abra em Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, é fácil de achar. Você vai achar Zacarias, depois tem Malaquias e Mateus, né? Então, Zacarias, capítulo 14, nós vamos falar algumas coisas a respeito de uma profecia relacionada a um tempo devido a uma visão escatológica, a uma visão que virá. É importante que você saiba disso. Talvez, diria que muitos aqui não saibam, mas saberão, né, a respeito do ponto estratégico do Monte das Oliveiras. E vamos falar a respeito dessa construção escatológica, profética. Vamos falar também do que vai acontecendo no ministério de Jesus nesse lugar. Zacarias capítulo 14, o capítulo de número 14. Depois nós vamos ler o capítulo 12, verso 9. Mas, por enquanto, vamos ler o capítulo 14, do 1 ao versículo 4. Todas as lições, a jornada de Jesus para Jerusalém e a Palestina estão liberadas através do YouTube. As lições estão lá. Tem ajudado algumas pessoas têm pedido. Se você quer pegar desde o início, tá? Nós temos a jornada de Israel, temos a jornada agora de Jesus em Jerusalém. Então, nós estamos dando sequência a uma visão relacionada ao ministério do povo de Deus, de Jesus, depois falaremos sobre a igreja. Você achou? Diga amém. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra quem? Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão, que, irmãos? Sobre o monte que está aonde? E o monte das oliveiras será o quê? Fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Capítulo 12, o verso de número 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações. O que está escrito? Bom, a gente precisa muito prestar atenção. O Monte das Oliveiras fica situado a leste do Templo de Jerusalém e é uma colina. Foi cenário de muitos acontecimentos no Velho Testamento. Citação do próprio Davi, quando estava fugindo,
esteve no Monte das Oliveiras e vários outros acontecimentos. Se cita até que quando Noé ele soltou a pomba justamente pousou e tirou uma folhinha de oliveira desse lugar. Então, tem vários passos dentro do Velho Testamento que esse monte foi cenário de registros bíblicos no Antigo Testamento. E também era o lugar preferido de Jesus. Jesus sempre estava reunido com os seus discípulos, Jesus sempre estava com a multidão no Monte das Oliveiras. Jesus não gostava muito de Jerusalém, porque Jerusalém o odiou. Jerusalém não o aceitou como o Filho de Deus. Mas Jesus gostava muito do Monte das Oliveiras, porque estava em constante comunhão, era o lugar onde ele sempre estava ensinando. E, segundo a própria Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, 25, o sermão em que ele dá escatológico, ele o fez a respeito de todas as coisas que iriam acontecer, ele estava também no Monte das Oliveiras. Também vamos ver que esse monte, ele registra momentos também angustiantes, porque foi nesse monte que Jesus foi traído por Judas, foi entregue nas mãos dos pecadores. Também foi ali que ele sofreu todo aquele padecimento que antecipava a sua morte de cruz, que ele viu, previu, e aquela angústia que o tomou, ele estava justamente nesse monte, Monte das Oliveiras. É um cenário extremamente importante que eu estou falando para você entender. E foi dali que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. Então nós temos momentos que exaltam o poder de Deus, manifesta sinais, maravilhas, prodígios. Jesus sempre estava nesse monte a fim de descansar, de dormir, de repousar. E no tempo de Jesus, esse monte era cheio de vegetação. Quer dizer, era um pomar mesmo. Só que quando entrou o general Tito, ele destruiu muitas árvores e muitas vegetações quando dominou Jerusalém. Isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. Nós estamos passando todo esse registro para você entender a importância geográfica, a importância desse monte, porque Jesus passou e hoje ainda é muito visitado por esses motivos que eu estou falando para vocês. Porque Jesus passou, viveu ali e teve uma boa parte do seu ministério manifestando a sua obra e os seus milagres e também aonde ele viveu a sua angústia, a sua dor e a sua entrega. Tem alguma coisa tocando aí? Impressão minha, irmãos. Por favor, ajuda aí, porque isso me desconcentra também. Irmãos, bom, vocês ouviram o que eu falei aqui agora? Preste atenção agora. Nós falamos do Monte das Oliveiras. Agora eu quero falar para vocês o cenário de Zacarias a respeito de um acontecimento. Nós lemos um texto que fala da volta de Jesus Cristo, da volta de Jesus. E o texto é muito claro. Isso vai acontecer porque as nações se levantarão contra Israel nesse tempo com a guerra chamada Guerra do Armagedon. E justamente eles se reunirão para levar a nação de Israel a um outro cativeiro. E a Bíblia nos diz, como nós lemos, que haverá um avanço nesse ataque que eles irão fazer contra Israel. O texto é muito claro. Haverá um progresso, mas não um progresso que acabará com a nação. Nós podemos perceber que haverá, mas quando eles estiverem na ascensão desse projeto maligno contra Israel, a Bíblia diz, se reunirão, se ajuntarão muitas nações contra Israel e prevalecerão, levarão crianças para o cativeiro. As mulheres serão estupradas, está escrito, possuídas. Os velhos serão arrastados. Mas a Bíblia diz que quando eles estiverem nesse momento, a Bíblia diz que Jesus então voltará. A sua segunda vinda será por 2 etapas. Então essa será a segunda etapa da sua segunda vinda. Entenderam? Amém? Amém? Diga assim, entendi, pastor. Primeiro porque Jesus voltará para a igreja, só a igreja vai ver. Ele voltará invisível. Na sua segunda volta, da segunda etapa, aí sim, ele voltará justamente nesse momento,
aonde essas nações se ajuntarão contra Israel e, por um período de tempo, eles prevalecerão, só que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá com os santos anjos e todos aqueles que estiverem com ele para guerrear e pôr fim a essa guerra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Agora, preste atenção. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, segunda etapa, ele colocará os seus pés aonde? No Monte das Oliveiras. Nada acontecerá antes que ele ponha os seus pés no Monte das Oliveiras. Será um novo tempo, um retrato que restaurará aquele tempo em que viveu ali. Aquele lugar será fendido. A Bíblia diz que quando ele colocar os seus pés, se fendirá. Do Oriente ao Ocidente, uma grande vala se abrirá, separará as pessoas, e então a Bíblia diz que ele prevalecerá contra todas as nações que se levantaram e tentaram destruir Jerusalém. Então será a etapa final, e isso será o juízo para as nações ímpias, porque quem vai à guerra não são os civis, quem vai à guerra são os soldados. Então, ali na guerra, quem está sendo dissipado são os soldados. E depois ele julgará as nações ímpias, justamente aquelas que acenderam a fúria e enviaram todos os seus soldados contra a nação de Israel. Estão entendendo? Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque assim eu vou acordando alguém, né? Ou despertando alguém. Glória a Deus! É porque a gente vai falando e a pessoa vai sentindo sono mesmo. Vai sentindo sono, porque acontece mesmo. Bom, irmãos, eu quero que você entenda que o cenário de Jerusalém é um cenário estritamente importante, mais importante de que todos os contextos da Bíblia, é a cidade, a capital chamada Jerusalém. O nosso retorno a Jerusalém não é uma coisa qualquer, não. Tem significância histórica, profética, espiritual, tem significância do cunho, da visão, do trabalho do início da igreja. A gente percebe que Jerusalém é um palco extremamente importante na história do Rei dos Reis, até na sua segunda vinda da segunda etapa. É muito importante. Não é uma coisa que você fala, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém é muito importante. Você tem que ficar ligado, você tem que entender as profecias, você tem que ler a história de Jesus e entender por que ele começou ali. E eu vou falar aqui. Por que foi escolhido Jerusalém como palco e o cenário aonde o Mestre, o Senhor, nosso Salvador, pudesse ministrar o seu ofício de Salvador? Bom, vamos lá. Jerusalém, que também serviu de uma cidade, uma capital mais importante da terra, onde Jesus profetizou, ensinou e fez vários milagres, aonde ele foi rejeitado. O maior número de batalhas tem sido travada no Estado de Israel. Não existe nenhum outro estado que tenha travado mais batalha do que o Estado de Israel. Grave isso. E até a volta de Jesus travará uma grande batalha, como hoje está cercada do mundo árabe, palestino. Jerusalém está cercada, Israel está cercado por inimigos. Mas a Bíblia tem nos revelado o quanto Deus tem um mistério com a nação de Israel, com a capital do poder religioso. Então, não existe na história um estado que tenha travado mais batalha do que o Estado de Israel, do que qualquer outro estado no mundo. Não existe. A razão disso é que Israel é a ponte de 3 grandes continentes. Você vai entender agora. Israel é a ponte de 3 grandes continentes. Ao sul fica a África, ao norte e oeste fica a Europa, e ao norte e o leste fica a Ásia. Israel é a ponte desses 3 continentes estratégicos. Para que haja uma locomoção, para que haja uma viabilização de um continente para o outro, cada um deles tem que passar por Israel, porque eles são separados pelos mares. E a gente vai perceber que é o único modo de se conectar com esses 3 continentes
Se quiser da África para a Ásia, tem que passar por Israel. Da Ásia para a Europa, tem que passar por Israel. É através do território de Israel que acontecem essas conexões. Não tem como. A razão disso é que existe uma trilha, uma rota chamada Via Maris, que é através do mar, entre esses 3 continentes. E é o único caminho que o exército e todas as mercadorias podem passar. Vocês entendem por que eles têm uma fissura, uma gana, um desejo de tomar Israel? Bom, porque junto desses trechos fica o deserto da Arábia. Um deserto inóspito, perigoso, é um lugar que as pessoas não se arriscam, os exércitos não sobrevivem, as caravanas não sobrevivem com facilidade, e os 3 continentes que têm que viajar através de Israel, eles não cogitam em ir por esse deserto da Arábia. A gente vai entender um pouquinho aqui como é que funciona essa questão de localização. Ao sul de Israel fica o Egito, ao leste fica a Jordânia, ao sudeste fica a Arábia Saudita, ao nordeste fica a Síria e ao norte fica o Líbano. Olha a situação em que Israel está. De modo que Israel, Jerusalém, por 3 lados, fica cercado pelo mundo árabe, totalmente cercado. Somente o plano de Deus, o projeto de Deus. Por isso, Deus escolheu aquela região. Há um segredo no seu coração, mas é um ponto estratégico. E a gente vai vendo que Israel está pelos 3 lados cercados pelo mundo árabe e ao oeste pelo mar Mediterrâneo. Então, é importante que na Bíblia, toda vez que você ia a Jerusalém, você subia. Jerusalém fica mais de 800 metros de altitude do mar. Então, toda vez que alguém ia para Jerusalém, subia. Não tem como. Tem que subir. Tem que subir. Não importa se viesse do norte, do sul, do leste, sempre subia. E quando vinha de Jerusalém, teriam que descer. Há uma visão escatológica nisso tudo. O lugar da adoração, o lugar onde o eixo desses continentes, eles têm que reconhecer a soberania, a glória do Deus Todo-Poderoso, e aonde morreu, ressuscitou, e aonde ele enviou os seus discípulos para propagar o Evangelho. E a gente pode ver que a razão disso é que a Bíblia afirma que Jerusalém é a capital do mundo, onde Jesus Cristo veio para morrer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele virá a segunda vez, nessa segunda etapa, para se tornar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E de Jerusalém, como nós lemos em Zacarias, de Jerusalém, ele regerá e reinará por todo o mundo. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem muito mais coisa para nós falarmos do Monte das Oliveiras, mas precisamos avançar. Eu queria muito que você soubesse disso, essa estratégia e o prognóstico das nações ímpias e a importância da interferência na guerra do Armagedon em relação ao ministério de Jesus. Ministério de Jesus. Pode colocar aqui, irmã, por favor. Bom, a gente vai ver inscrição dos primeiros tempos do cristianismo, que é muito importante. As línguas que predominaram no tempo de Jesus. 3 idiomas eram amplamente usados na Palestina, conforme o contexto. Aramaico, língua que se aprendia na primeira infância e se usava no dia a dia em família. A estrutura das frases e o vocabulário de Jesus indicam que ele pregava nesse idioma. Jesus não pregava em grego nem no latim. Hebraico, idioma litúrgico, judaico, que as crianças aprendiam na escola da sinagoga. A gente fala tanto aqui em sinagoga. A importância da sinagoga era para preservar a cultura, para preservar a história do povo judeu. Estudando as escrituras, pelo conhecimento dos textos da Torá. Jesus sabia o hebraico. Jesus frequentava. O grego, o Império Romano tinha 2 idiomas, latim e grego, porque, segura um pouquinho, irmã, eles dominavam as nações e para
que pudessem estar subservientes a eles, eles obrigavam que essas nações aprendessem os seus idiomas, justamente para alastrar com o poder e a dominação a respeito de uma língua universal. Nesse caso, a gente pode ver que hoje predomina mais quem quiser ter mais alguma coisa, ganhar mais alguma coisa no mundo das aspirações profissionais, tem que saber inglês. Isso é uma forma também da dominação do lastro do poder econômico, mas isso é uma outra história, mas é por aí. Era que os romanos faziam. Então, o Império Romano tinha 2 idiomas, latim e o grego. Já era o grego a dominação deles, né? Latim a original. A Oriente, o grego era a língua franca, com um papel semelhante ao que o inglês tem hoje, sendo usado em documentos e contratos legais. Já tinha poder jurídico, né? Permitia falar com gente de todas as religiões. Vocês estão entendendo aqui, gente? A importância? Os pais queriam que seus filhos o aprendessem para subir na vida. Essa foi provavelmente a língua que Jesus usou ao falar com Pilatos. Economia. A maior parte das pessoas tiravam sustento da agricultura. A agricultura era o carro-chefe para a sustentação no tempo de Jesus. Então, se investia muito no campo, se investia muito no mundo agrário. As famílias costumavam viver em povoados e cultivar um pedaço de terra nas redondezas. As propriedades da Galileia tinham, em média, 7 hectares, muito grandes, né? Plantava-se grãos, oliveiras e legumes, vinhedos eram comuns. As árvores frutíferas tinham de ser vigiadas por causa dos ladrões. Outros ofícios nesse período de Jesus. O pastoreio era um ofício muito procurado e muito exercido. A criação de animais, cuidar de animais, era também uma fonte sustentável onde o povo baseava a sua economia, a sua sustentação, onde havia comercialização, permuta, troca, e os animais eram muito usados para esse fim, principalmente que também ainda se mantinha muitos sacrifícios, quase sempre de animais menores, como ovelhas e cabras, gado bovinos era raro. Algumas famílias criavam galinhas ou pombos usados, como eu falei, em sacrifícios. Pesca também era a sustentação básica de todo aquele vilarejo que cercava o mar da Galileia e o comércio pesqueiro, que a gente vê que Jesus ficou muito tempo com os pescadores. Jesus vivenciou isso, essa experiência com pesca, ele esteve muito presente. Se tem a ideia que o próprio Jesus, na sua juventude, antes de entrar no ministério, como aquele que faria a obra de Deus, tenha também trabalhado na pesca, como também em construção. Existem algumas teorias em que Jesus, ele teve o papel como de qualquer um judeu normal. Então, não vamos ver um homem que ficou isolado, que ficou numa redoma. Não, ele viveu como uma pessoa comum. Tá? Então, a pesca existia uma importante indústria pesqueira na Galileia. Isso aí era a fonte de grandeza, né? Por isso que quando Jesus morre, Pedro volta a pegar as redes, né? Os discípulos voltam para as redes, porque eles eram profissionais nas pescas, eram profissionais nesse ofício, né? Então, essa era a razão para haver pescadores entre os discípulos de Jesus, porque o maior número de homens no trabalho também era da indústria pesqueira. A apicultura também. Havia criadores de abelhas para a produção de mel, que era o uso comum para se fazer toda a parte de culinária, como doces, como adoçar as coisas. A visão da apicultura era fortíssima nessa época, né? Não poderia mudar tanto, né? Porque hoje o nosso açúcar de cana de açúcar faz um mal terrível. Bom, sangue de Jesus. Alguém ajuda esse rapaz aí, gente? Mas tem hora, irmã Celeste, que tem que ajudar. Tira ele para ver lá, porque senão
aí o meu trabalho vai tudo por água abaixo, né? Os irmãos têm que me desculpar, mas isso pesa também para mim. Ofícios manuais eram transmitidos de pai para filho. Então, era um costume dos judeus. Irmãos, fica aqui ligado comigo aqui, porque às vezes é difícil para quem está fazendo a exposição e desconcentra muito. Dá um cafezinho para o irmão aí, gente. Ele está num sono. Os irmãos, dá uma salva de palmas aí para ver se acorda, Roberto. Isso. Olha. Bom, que a gente está na sala de aula, a gente está aprendendo aqui. Bom, tinha os ofícios manuais que eram manufaturados, que eram mais usados na época de Jesus. Tudo, não tinha nada industrializado, né? Hoje a gente vê que as pessoas ainda mantêm esse costume, mas é muito pouco. Você vai ver no norte, nordeste, que as pessoas não têm esse progresso todo da industrialização, mas é muito importante. Hoje a gente percebe o quanto é importante para a terapia, né? A pessoa manusear um trabalho em que ela se envolve emocionalmente, se envolve com a sua técnica. Lá no tempo de Jesus era muito comum, né? Ofícios manuais eram transmitidos de pai para filho. Existiam ferreiros, oleiros, tecelões, marceneiros, pedreiros e curtidores que trabalhavam fora do povoado por causa do cheiro, nesse caso. As classes sociais no tempo de Jesus. Classe alta, formada pela nobreza sacerdotal e por altos funcionários latifundiários e grandes comerciantes. Classe média incluía pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes. Classe inferior eram os escravos e os jornaleiros, né? A gente vê aquela parábola do filho pródigo, que o filho pródigo falou, vou falar com meu pai e pelo menos ele me fazer como um dos seus jornaleiros. Era também uma classe inferior, que trabalhavam na terra dos outros. Carga tributária, né? O sistema é igual ao de Jesus, o tempo não mudou, continua ainda sendo o povo tributado até o fígado, o rim e o intestino, né? Jesus tem poder. Os romanos ficavam com 12,5% da produção agrícola. O templo, somando diferentes tributos, arrecadavam outros 22%. Como um quinto do que se colhia era reservado como semente, sobrava menos da metade da colheita para o agricultor, por causa da perda, né? E a situação era difícil. Jesus era pobre? É uma pergunta. A situação econômica de Jesus era confortável, apesar de não fazer parte dos 2% de aristocratas. Também não estava entre os 80% que viviam na pobreza. Então, a situação de Jesus é uma situação confortável. Ele não viveu em miséria, em desgraça, né? José, seu pai, era um tecton, palavra que costuma ser traduzida como carpinteiro, mas que pode ser entendida como empreiteiro, quer dizer, construtor civil, né? Pedreiro. Acredita-se que ele construía edifícios. Pesquisadores entendem que Jesus exerceu o ofício. Há uma linha de raciocínio e pensamento a respeito disso. Em uma passagem de Lucas, ele demonstra seus conhecimentos. Vamos lá, gente? Vamos ler juntos? Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não faz primeiro sentado à conta dos gastos? Então Jesus ele deu uma orientação para que depois de ter assentado o fundamento e não a puder terminar, todos que virem não comecem a fazer zombaria dele. Vidas nas cidades. Como que eles viviam? As cidades da Galiléia e da Judéia que Jesus percorreu eram locais insalubres, barulhentos, né, e perigosos. Quer dizer, tinha um risco de todas as formas, né? Além da perturbação do som, também tinha essa questão sanitária e também a bandidagem era forte também. Com muralhas cercavam essas povoações, o espaço era restrito, quase não havia praças, quintais ou árvores. Eles tinham essa preocupação. Todo o terreno costumava ser ocupado por construções que compartilhavam paredes. As portas abriam direto para a rua. É uma rua central. A violência era epidêmica e não existia polícia. Logo, ninguém se arriscava na rua depois do anoitecer. O caso daquele homem que caiu lá e ficou jogado, roubaram, né?
aquela parábola do bom samaritano. A gente vê que passou o levita, não ajudou o homem. Passou o sacerdote, não ajudou o homem. Os dois principais homens da adoração, do louvor, né? Deixaram o homem cair. Daí passou o samaritano, que não valia nada, né? Que não tinha nenhum valor, se compadeceu e ajudou. Justamente uma visão disso aí que a gente viu. O perigo que era também aquelas estradas em Jerusalém. Higiene. A imundície era generalizada, porque lixo e dejetos eram despejados na rua. Havia latrinas públicas em algumas cidades, mas elas eram evitadas pelas condições repulsivas, né? A situação era realmente difícil. Os moradores tinham pinicos que despejavam pela janela e não raro sobre a cabeça de quem estava passando, né? Quem morasse no alto jogava. A situação era fértil da mesma, era terrível. Casas. Ricos viviam em mansões com água corrente, havia prédios de apartamentos na Judéia, né? Mas as pessoas mais pobres moravam em casas pequenas, de 1 ou 2 aposentos cômodos, né? E uma passagem de Mateus, Jesus dá a entender que uma única lamparina a óleo era suficiente para iluminar uma casa, porque no máximo tinha 2 cômodos. A maioria das casas tinha um cômodo, um aposento. Então se tinha o velador e colocava ali a lamparina aqui, clareava todo aquele espaço da casa. Dá a entender que uma única lamparina a óleo era suficiente para iluminar um lar. O teto das residências eram rachados porque quase não chovia. Como faltava espaço nas ruas, os judeus usavam o quê? Parece que imitou aqui a gente, né? A laje para tomar sol, o ar fresco. Nas noites quentes, dormiam até no telhado. A casa de Jesus. Um trecho de Marcos, segundo pesquisadores, demonstra que a casa de Jesus não seria pequena, porque nela cabiam várias pessoas. Então seria uma casa mais avantajada do que as de costumes naquele lugar. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. Costumes da época. E aí eu coloquei uma figura que eu achei muito interessante de móveis, né? Os utensílios e também a forma de alimentação. Catei essa figura para a gente ter uma ideia de como funcionava. Olha ali como era o espaço. Era um espaço que comportava tudo assim, né? Tipo aglomeradozinho, né? Pode passar. Divisão do dia. Não havia relógios nem medição precisa do tempo. As pessoas sequer sabiam direito sua idade, porque não tinham controle dessa questão do tempo. O dia começava com o sol raiar, o dia começava com o raiar do sol. A manhã era destinada ao trabalho. Depois do almoço, mais ou menos entre as 13 horas e as 16, vinha o momento de relaxar. Era comum dormir ou ir ao banho público. Quando o sol se punha, todos estavam em casa, porque as ruas eram perigosas. Vocês lembram daquele texto que Jesus falou assim? Meu pai trabalha e eu também, enquanto é dia. Porque vem a noite, quando nada se pode, mas era já o costume da convivência do local. Jesus usou isso e aplicou em relação ao seu ministério, a sua obra, mas aquilo já acontecia. Eles só podiam fazer de dia. Não como nós, né? Tem alguns irmãos que trabalham até à noite. Tem irmãos que têm emprego à noite. Lá não. Por isso ele disse, olha, meu pai trabalha até agora e eu também, enquanto é dia, porque a noite vem quando nada se pode fazer, em relação justamente ao risco da época em que era dominado ali ao redor de Jerusalém. Hora grega. Vamos ler juntos, irmãos? Os gregos, vamos lá? Como o tempo diário de sol variava conforme as estações, a duração da hora não era fixa. Jesus estava familiarizado com esse sistema, conforme o Evangelho de João. Jesus respondeu, não são 12 as horas do dia? Aquele que caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Roupas.
As roupas da Palestina no tempo de Jesus seguiam a moda do mundo grego-romano. Era a forma de dominar as civilizações, colocando seus costumes, principalmente a língua, e agora esse tipo de costume de roupa. Túnica, roupa casual, feita de linho ou algodão, era colocada pelo pescoço e tinha mangas. Existiam modelos diferentes para homens e mulheres. As peças coloridas eram mais difundida entre as mulheres, como sempre. Manto enrolado no corpo, por cima da túnica, em ocasiões formais ou nos dias frios. Então, era uma coisa de requinte. Incômodo, era removido para as atividades físicas, era muito incômodo para isso. Por ser caro, era alvo de ladrões, ainda tinha isso. Só os abastados possuíam mais de um. É igual a gente vive, Às vezes é difícil ter muita roupa. E aquela roupa que você tem, você bate com ela o tempo todo. Roupa de baixo, As roupas íntimas. Os homens, às vezes, usavam uma espécie de tanga. Jesus Cristo, como devia ser. Feita de algodão ou lã. No trabalho sob o sol quente, essa podia ser a única vestimenta, As mulheres vestiam uma peça desse tipo quando estavam menstruadas. Era também difícil. Imagina só o sufoco que era. Cinto. Um cinto era colocado ao redor da túnica, permitindo baixar ou levantar a cintura do traje conforme a necessidade. Beleza. Vamos ver aqui o que acontecia. Perfumes. Isso aí o povo judeu sempre foi bom. Perfumes, pentes, espelhos, cosméticos e depilações. Aí, Rosana. Depilações eram comuns no mundo em que Jesus viveu, Cosméticos também era coisa muito elevada, eram amplamente usados pelas mulheres, quase nada diferente do que é hoje, que almejavam uma condição melhor, para a pele, ter uma condição melhor para a sua apresentação. Na Palestina, a maquiagem ao redor dos olhos e do nariz prevenia o ressecamento provocado pelo clima árido. Imaginem vocês, porque era muito quente, além de ser quente, salino. Então, a salinidade era tão grande que eles tinham que ter cuidado dentro de casa, porque queimava dentro de casa. O vento sudoeste levava numa proporção, e o sal, quando batia no corpo, por isso eles precisavam usar realmente muita roupa para se cuidar dos perigos de não serem queimados. Não só pelo sol, mas também pelo vento, e a salinidade era muito alta, Ainda é, Cabelos, de forma geral, os homens usavam cabelos curtos. Entre os judeus, no entanto, podiam ser mais longos, acompanhados de barba. As mulheres mantinham o cabelo comprido, arrojado, em penteados elaborados, envolvendo coques, tranças, enfeites, conforme a moda do momento. Mas essa moda já passou, uma coisa tão estranha para aquelas mulheres do mundo da Palestina. Hoje, complicado, a mulher só tem o rosto lá de fora, o resto tudo coberto. Terrível. Salões de beleza, haviam barbeiros, profissão, cabeleireiros que também prestavam serviço, olha aí, de manicure e pedicure. Casamento. Como era o costume? Função. O casamento era condição natural para os homens e mulheres. Um adulto solteiro era tão raro quanto um homem com várias esposas, que era o costume da época. Só Jesus na causa. Não se tratava de uma união romântica, mas de um acerto. Olha só, gente, a cultura. De um acerto, de conveniência, entre as famílias. Na época de Jesus era normal haver o consentimento, da noiva. Idade. As mulheres casavam logo após a puberdade, raramente após os 15 anos. Maria era adolescente quando teve Jesus. Os homens contraíam matrimônio mais tarde, mas antes dos 25 anos, no caso dos homens. Viuvez, por causa da diferença de idade entre os noivos, havia muitas viúvas jovens. Só Jesus. Como as Escrituras não fazem menção a José depois dos 12 anos de Jesus, presume-se que ele já estava morto. É uma teoria de que José ele não acompanhou Jesus depois dos seus 12 anos, no processo de adolescência para jovem. Filhos, a maioria dos casais
pais tinham 2 ou 3 filhos, não eram comuns famílias numerosas, tinha um controle de natalidade. Métodos de prevenção à gravidez e abortivos eram bem conhecidos da época, né? Bom, gente, a gente está tentando passar a ideia de como viveu Jesus, como foi a sua época, como ele se ateve aos costumes e como foi para se adaptar, porque Jesus, sendo Deus, ele viveu entre nós, e viveu entre nós como uma pessoa comum. É muito importante que a igreja conheça, saiba, entenda que o nosso Salvador, ele se tornou um de nós e sofreu todas as lutas e problemas como qualquer ser humano. Eu citei o Monte das Oliveiras e a importância da localização de Israel, porque, irmãos, nós ainda estamos nesse campo de conflito. Ainda a nação de Israel, pela visão bíblica, se torna evidente no cenário das manifestações da escatologia. Não tem como. Israel ainda está nesse processo, vivo, com evidência. Então, é bom a gente voltar para Jerusalém, voltar para Israel. É bom a gente entender porque de lá que veio o nosso Salvador. A nossa salvação veio de lá. A salvação do mundo veio de lá. A gente não pode também ficar deixando isso de lado. O cenário apocalíptico, o cenário do acontecimento final é voltado para Israel, é voltado para Jerusalém. A gente tem que ficar ligado, tem que ficar ainda com essa visão de que Jerusalém ainda está dentro de nós e até no futuro, porque a Bíblia diz que nós vamos ascender a Jerusalém celestial. Então, nós trazemos no nosso sangue o DNA de Jerusalém. O DNA espiritual, o sangue que Jesus derramou, espiritualmente falando, esse sangue está sobre nós, amém, irmãos? Nos purificou. Então não podemos fugir. Aonde eu falo, às vezes tenho debatido muito com a pastora Regina, pastor Carlinhos e alguns irmãos falam assim, é tempo de nós voltarmos para Jerusalém. Não essa Jerusalém com a visão geográfica somente, mas a Jerusalém histórica, com princípio, com valores do Evangelho. Nós precisamos pensar sobre isso. Muita coisa se introjectou na igreja. Nós vivemos um tempo onde a fé, são poucas pessoas que têm essa capacidade que vocês estão tendo aqui nessa manhã, de vir aprender. Nós estamos aqui ensinando, porque aquilo que se ensina, que se aprende, é mais valioso do que os bens que podem ser retirados. Então, não tem preço o ensinamento, não tem preço. Eu falo para vocês, querem crescer, querem ter valores de verdade? Estudem, aprendem justamente com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus está perto de nós. E é uma bênção, irmãos. Dedicar um tempo para estudar, para acompanhar. Pega as lições anteriores. Nós estamos vindo dentro de uma sistemática de organização do poder de Deus sobre a nação, sobre Jesus, depois vamos cair sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos e sobre os crentes. Então, olha só, como a gente está vindo numa sequência, a gente cresce muito com isso. Esse é um processo de aprendizagem, um processo de crescimento espiritual e, principalmente, vou falar para vocês, o processo de se proteger do mundo espiritual, porque tem muita gente que não conhece as Escrituras. A única coisa que pode proteger a tua vida é o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Aí a gente vê, infelizmente, irmãos, eu cito isso, falo e vou continuar falando, sabe? O povo sofre por falta de conhecimento. Infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês, não quero aqui jamais tentar dar uma palavra para ficar aqui blefando, mas eu vou dizer, essa igreja tem todos os dons e ministério na área de ensino. Eu nem precisaria estar aqui, tem pessoas gabaritadas até mais que eu para poder dar aula aqui. Eu poderia estar tranquilo. Eu estou dizendo porque às vezes nós não damos valor àquilo que temos dentro da nossa própria casa espiritual. Dê valor, reconheça, fale, engrandeça esse lado, esse espaço, porque, irmãos, se as pessoas não tiverem o conhecimento, como diz Oséias, elas serão destruídas. O meu povo está sendo destruído por falta
de conhecimento. Então, aproveite o máximo, porque isso aí nunca mais sairá da tua vida. Você pode estar em qualquer lugar desse mundo, desse país, mas se o conhecimento entrou pelo entendimento e você tem isso na sua vida, esse valor nunca mais será tirado da tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?